Quem já não ouviu falar em Atlântida? Dizem que as civilizações asteca, maia, egípcia, entre tantas outras, podem ter sido originadas no enigmático continente perdido. Uma verdade histórica ou pura lenda? A única certeza que se tem é que até hoje a Atlântida ainda é um mito. Há muitas lendas em torno de um continente desaparecido. Uma terra de deuses edificada em tempos remotos. Um reino coberto de ouro e prata. Campos verdes e floridos. Seria Atlântida uma lenda ou realidade? Na mitologia grega, a última ilha de Atlântida foi destruída há 12.000 anos e se chamava Poseidonis, que quer dizer o deus do mar. Algumas teorias a localizaram no Mar do Norte, outras no Mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico, ou mesmo na ilha de Santorini, no Mar Egeu. O mistério sobre a sua localização já levou muitos estudiosos ao fundo do mar. O francês Jacques Cousteau, por exemplo, realizou uma expedição a um dos possíveis lugares onde a Atlântida teria submergido. Mas os vestígios que encontrou eram de civilizações recentes. Os primeiros registros sobre a Atlântida foram narrados por Platão, filósofo grego, que viveu no século IV a.C. Ele teria se baseado nos relatos de Solon, um sacerdote egípcio. No primeiro diálogo, chamado Tibeu, Platão descreve a formação do cosmo e promete contar a história de Atlântida nos diálogos seguintes. O professor de filosofia, James Areia, fala sobre as duas partes que comporiam Timeu. A primeira delas é essa que aparece com o nome de Critias e se esperaria uma outra onde tomaria a palavra Hermócrates. A parte destinada a Critias, ela aparece até nós, a narrativa está cortada, ela é interrompida bruscamente, e aquela que deveria ser proferida pelo Hermócrates não foi encontrada. A centelha que Platão acendeu sobre o passado da humanidade permanece viva até hoje, mesmo sendo Critias um diálogo incompleto. Critias começa descrevendo uma civilização muito avançada que teria sido punida pela ira dos deuses. O curioso é que essa punição, no momento mesmo em que ela vai ser proferida, no momento em que os deuses se reúnem, né, patrocinados por Zeus, para decidirem o destino de Atlântida, a narrativa de Platão ela é interrompida. Para alguns autores, esse diálogo é incompleto porque Platão desiste desse projeto, né, já estando velho, e se empenha em redigir as leis, que é a sua última obra. Então ele teria largado, abandonado esse projeto. Para outros, né, Platão teria escrito e essa pequena parte, esses dois apêndices, teriam se perdido. Não existem provas concretas a respeito de sua existência, e principalmente sobre o seu fim. No entanto, de acordo com as ciências ocultas, que estudam fenômenos não explicados pelas leis naturais, a Atlântida existiu, mas não resistiu às divergências entre grupos de interesses distintos. Um grupo trabalhava em prol da coletividade, trabalhava realmente buscando a melhoria, o progresso, o bem-estar do cidadão atlantiano, e outro grupo trabalhava mais a nível de interesses próprios, fragmentários, separativos. Eles ficaram conhecidos como os Senhores da Face Sombria, ou os Magos Negros da Atlântida, em choque com os Senhores da Luz. É assim que nós, sobre essa linguagem metafórica, que nós recebemos informações sobre esse atrito que hoje. Por um lado, esse choque entre humanos, e por outro lado, cataclismas naturais realmente fizeram com que o continente se desmembrasse e afundasse a última parte da Atlântida, que foi Poseidonis, no meio do Oceano Atlântico. Cataclisma quer dizer uma transformação brusca e de grande amplitude nos movimentos da crosta terrestre. Existem movimentos do planeta, alterações no eixo da Terra, que fazem com que as camadas, né, geológicas elas sejam movimentadas. Quem tem uma grande teoria sobre isso é o professor Charles Hapgood, que ele mostra que realmente a Terra, em várias ocasiões, ela tem deslocamentos das suas placas tectônicas. E isso faz com que, às vezes, o que está no fundo do oceano venha para cima e a superfície desça. Mas será mesmo possível que um continente inteiro desapareça? Então, segundo essa teoria,
a crosta é dividida em grandes placas tectônicas que elas se afastam uma da outra, colidem uma com a outra, ou divergem, ou passam uma pela outra, né? Formando então, provocando terremotos, vulcanismos, nascimento de vulcões no fundo oceânico. Mas são fenômenos, terremotos, vulcanismos, são os únicos movimentos que nós percebemos. Eles não são de grande extensão vertical. A geologia não mostra grandes variações rápidas de deslocamento vertical da crosta. Pode haver deslocamento de vários quilômetros, mas lentamente. Há uma hipótese de que os sobreviventes de Atlântida tenham se refugiado em outras terras e o seu conhecimento se perdido com o passar dos milênios. Novas civilizações então teriam se formado sem saber a origem do seu passado. O jornalista e historiador das civilizações pré-colombianas, Alexandre Raposo, fala sobre os mistérios das antigas civilizações registradas pela história. Se você andar pela América do Sul, você vai encontrar arquitetura extraordinária, você vai encontrar pirâmides fantásticas e coisas que até hoje não se explica como aqueles povos conseguiram fazer aquilo com os meios que tinham. Eles não tinham a roda, não tinham o ferro, isso quando chegaram os espanhóis, né? O que não impede que antes outras culturas anteriores a eles tivessem. Mas, de fato, há muito mistério nisso, né? Você vê uma pedra imensa, pesando toneladas, cortada como se fosse um pedaço de manteiga, você fica pensando, né, de onde é que veio isso, como isso foi feito. Aliás, todo mundo ainda está pensando nisso e pouca gente tem resposta para isso. Para a história, esse passado ainda está submerso em muitas dúvidas. Sabemos é que houve civilizações tremendamente avançadas na América num passado remoto. Daí a gente afirmar que a Atlântida, ou seja, a mesma Atlântida mencionada por Platão, aí já é um pulo muito longo que a história não pode fazer justamente por ser uma ciência. Mas se para alguns estudiosos Atlântida é um mito e para outros uma possibilidade remota, para a psicoterapeuta Alice Simão é uma realidade. Ela nos conta uma história bastante curiosa de como tudo começou. Esse conhecimento da Atlântida chegou até a mim através de regressões conscientes de memória. Eu passei por um processo em que eu sentia muita saudade de alguma coisa no astral, que eu não sabia o que era. Eu olhava para o universo e chorava muito. E como eu não gosto das coisas mal resolvidas, nem para os meus pacientes, quanto mais para mim, passei pela terapia de regressão consciente de memória e foi me mostrado toda uma vida antes, durante e depois da Atlântida. A vida anterior à Atlântida era uma vida estelar. Nós vivíamos no sistema Aldebaran Sirius e possuíamos um corpo gel, era uma geleia tipo plasma, e energética, formada de energia pura. E quando nós viemos na nave Trodus, que era a nave que nos trouxe do sistema Aldebaran, nós passamos por um processo de densificação de corpos para podermos viver no planeta Terra. Alice diz que naquela época trabalhava num templo sacerdotal. Ao todo eram 8 os centros sacerdotais e um grande templo, que era chamado o Grande Templo do Cristal Energizador. Após esse trabalho sacerdotal, nós passamos por um processo de destruição da Atlântida. O grande cristal foi quebrado energeticamente por dissensões entre os sacerdotes. Quebraram esse grande cristal que mantinha o equilíbrio e houve uma grande destruição, com maremotos, terremotos. As evidências de que existia um continente submerso são poucas, mas os mistérios são muitos. Para o filósofo Thomas Rohn, a Atlântida de Platão também pode ser vista como um símbolo de uma origem inacessível e perdida. Sempre que o homem, até a gente mesmo, fala da nossa origem,
é perdida. Qual é a origem do indivíduo? É a infância dele. Todas as nossas infâncias estão perdidas. Ora, com muito mais razão, a infância do mundo e da civilização. As infâncias do mundo, da civilização e do indivíduo, como são sempre infâncias ou origens perdidas, recuadas em algum passado, cuja memória nossa não é precisa, nem pode ser, isso inspira admiração. No Timeu, Platão contou a origem do universo. Nos diálogos seguintes, contaria a origem do homem. Esses diálogos ou se perderam ou nunca existiram, mas acabaram levando o homem a uma busca perdida na sua própria origem. No entanto, há a certeza de que muitas verdades do nosso passado histórico ainda estão perdidas no tempo. Ou melhor, numa ilha cheia de mistérios que suscita a imaginação humana há mais de 2000 anos. Eu volto já.